como que a atividade psíquica à noite recebe essa intensidade do desejo inconsciente. Quando o sujeito dorme à noite, o que acontece? A motilidade, essa parte da extremidade motora, fica em suspenso e aparece, então, o desejo como essa força motriz do sonho. O desejo é força motriz e é uma força que busca a sua realização, né? Então, a questão do desejo é a busca dessa realização do desejo. Uma das condições da forma do sonho, Freud expõe algumas condições materiais da forma do sonho, mas eu queria pensar uma das condições, que ele expõe 4, mas eu queria pensar uma das condições que é fundamental para a concepção do desejo nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, é a noção que Freud descreve assim que abre o capítulo 7, na parte da regressão, assim que abre, na verdade, a parte regressiva, ele descreve como uma consideração da possibilidade de representar os elementos do sonho em imagens sensoriais. No alemão, o termo que Freud usa é Darstellung, que seria, então, traduzido por figuração, figurabilidade, enfim, essa possibilidade de tradução dos conteúdos do sonho em imagens sensoriais. Então, essa palavra Darstellung, eu já adiantaria que ela é diferente da palavra Vorstellung, que seria mais apropriada, a palavra alemã Vorstellung, que seria mais apropriada à ideia de representação. Portanto, para pensar essa ideia de realização do desejo no sonho, eu queria apresentar na minha fala esses componentes, né? Esses componentes da regressão, da alucinação e da figurabilidade ou figuração da Darstellung. A regressão, o que é a regressão? Como é que Freud descreve a regressão? A regressão é o caminho que possibilita a transformação da ideia em uma imagem sensória, em uma imagem sensorial. Nos sonhos alucinatórios, a excitação se movimenta para trás em relação ao diagrama do esquema Pente, né? O diagrama que a Simone apresentou. Em vez de ir em direção ao sistema motor, a excitação, justamente porque a motilidade vai estar suspensa, porque o sujeito está dormindo, a excitação pode ir em direção ao sistema da percepção, ao sistema, à extremidade sensória do diagrama apresentado pela Simone, atingindo por esse caminho regressivo o sistema perceptivo. A regressão, então, é a parte dos pensamentos onde a excitação caminha até atingir um nível total de uma vivacidade sensorial, da forma que nos fala Freud, né? Essa vivacidade sensorial. Quando isso acontece, né, quando ela atinge esse nível desse caminho para trás, essa vivacidade sensorial, ocorre uma revivificação alucinatória das imagens perceptuais, ou seja, ocorre uma alucinação. Os sonhos, então, são tratados por Freud como sonhos alucinatórios, né? Como uma expressão alucinatória. Essa vivacidade sensorial tem uma característica bastante importante que ele apresenta, porque ela reveste o sonho do tempo presente. Isso, ou seja, justamente por estar ativando o sistema perceptivo, é uma situação, então, que passa a ser percebida no agora, né, no tempo presente, pelos sentidos. A realização do desejo, então, ela é operada, né, nesse fato de que a intensidade dos traços mnêmicos, a intensidade dos pensamentos, foi substituída agora pela intensidade sensorial dos elementos no sonho.
Mas, então, como é que vai se dar a produção da alucinação e a realização do desejo no sonho? Freud vai recorrer aqui novamente à noção que ele explorou, que a Margarida já expôs, a noção de vivência de satisfação ou experiência de satisfação, exposto pela Margarida na fala dela, que ele descreve, primeiramente, no texto de 1895 do projeto. Né? O esquema da vivência da satisfação é um esquema bem simples. O bebê alucina porque ele tem um caminho facilitado, ele tem uma facilitação para investir o objeto. Como é que se dá a montagem da vivência de satisfação? A Margarida falou, mas Freud detalha bastante mais aqui, em 1900, essa experiência. Quando as necessidades corporais exigem a sua satisfação, o bebê faminto, o bebê com fome, o bebê desamparado, ele fala o bebê faminto e desamparado, grita e esperneia, mas nada se modifica, não acontece exatamente o que a Margarida falou de uma alteração interna. A modificação só pode ocorrer por meio da ação de um outro que venha assistir o bebê. Portanto, é necessário, nesse esquema, um cuidado exterior para que a vivência de satisfação aconteça e venha o alimento, enfim, venha os elementos necessários para pôr fim às estimulações internas que estão vindo dessas necessidades corporais. Na vivência de satisfação, ocorre a aparição de uma certa percepção, cuja imagem minêmica fica, de agora em diante, associada ao traço de memória da excitação. Então, a excitação deixou um rastro, e deixou um traço, deixou uma marca, e, de agora em diante, existe uma ligação, um elo, um enlace entre imagem minêmica e traço de memória da excitação. Da próxima vez que essa necessidade ocorre, da próxima vez que há necessidade, acontecerá um impulso psíquico que vai buscar investir novamente essa imagem minêmica. Pois, como eu disse, há agora um elo, uma ligação entre a imagem e o traço da excitação. Esse investimento na imagem minêmica produzirá, então, uma percepção que visa o quê? O que essa percepção está visando? Ela está visando que ocorra novamente a primeira experiência de satisfação. Né? A percepção visa a própria vivência de satisfação. O impulso dessa espécie, nos diz Freud, é o que podemos chamar de desejo. O reaparecimento da percepção, então, de forma alucinatória, será a própria realização do desejo. É assim que ele está fazendo a concepção de desejo nesse capítulo 7 da interpretação dos sonhos. A alucinação, assim, é uma atividade psíquica que vai buscar uma identidade perceptiva, que quer repetir a vivência de satisfação, quer repetir a experiência de satisfação. Só que a satisfação experimentada na alucinação, ela não é contínua. Ela é interrompida pelo o quê? Entra aqui em ação, novamente, né, lá entrou em ação as necessidades corporais, as exigências corporais, entra aqui novamente em ação as exigências da vida. É a forma que Freud fala, as exigências da vida, que obriga que o aparelho transforme a atividade alucinatória em uma forma mais adequada e mais obtenção de satisfação. A alucinação, então, vai ser considerada uma via mais curta, mais direta
para a realização do desejo, e é considerado, então, um produto da atividade primária do aparelho. Será necessário uma atividade secundária que venha inibir a regressão, que venha deter, então, a produção alucinatória. Por quê? Justamente porque o que está interferindo, por que o sujeito não fica alucinando, já que, pela alucinação, ele está encontrando a satisfação, né? Ele está ali fazendo uma descarga possível da vivência de satisfação, justamente porque as exigências da vida interferem nessa via mais curta da descarga e obriga o aparelho, exige que o aparelho continue a trabalhar na busca de uma realização mais, enfim, eficaz.